Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Simões e hoje vamos falar um pouco mais sobre a perversão. E vamos começar com uma pergunta. Por que o perverso faz o que o neurótico gostaria de fazer? Hoje vamos falar um pouco mais desse aspecto e vamos entender o que seria essa estrutura organizacional, qual é o mecanismo de defesa que aparece nesse contexto e trazer aí um aspecto comparativo com o que seria a neurose, com o que seria o aspecto do neurótico. Como referência para esse vídeo, eu trago aqui o livro Manual de Técnica Psicanalítica, uma revisão do David Zimmerman, que é uma grande referência para quem estuda psicanálise, para quem está se desenvolvendo, e ele fala em seu livro sobre a perversão. Ele cita, por exemplo, que a perversão, além de estar relacionada a um desvio da sexualidade, também está conectada com uma questão da atualidade, como a moral, como a ética, como os costumes, como as questões ideológicas. E a etimologia da palavra perversão nos remete a um entendimento interessante do termo, pois deriva de pervertere, que quer dizer desvirtuar ou desviar de alguma coisa. O que já começa a nos trazer uma ideia de desvio daquilo que deveria acontecer, como o desvio de um caminho que deveria ser tomado quando a gente pega um GPS ou quando a gente segue um mapa. Atualmente, não falamos da perversão somente no contexto da sexualidade, mas também no contexto social, na convivência, nos desvios da ordem moral, o que vem a nos demonstrar que os caminhos adotados para a busca do prazer excedem o tema da sexualidade, assim como trazia Freud, e avança para a realização dos desejos, sejam esses quais forem. Porém, vale ressaltar que outros autores ainda preferem manter a sua fidelidade aos conceitos freudianos de que a perversão se encaixa somente no que tange a pulsão sexual. Um ponto interessante é que a perversão pode vir para a clínica psicanalítica em que o perverso busca de alguma maneira se satisfazer na figura do analista. O perverso sempre precisa do outro para poder atingir o seu prazer. E assim como cita Zimmerman, o atual conceito de perversão implica a existência de um tipo particular de vínculo interpessoal, que consiste em um jogo de identificações projetivas e introjetivas de núcleos psicóticos de cada um, que são admitidos e processados pelos participantes da relação, de tal forma que um fica preso ao outro, complementando-se reciprocamente. Esse olhar para o outro é uma forma de olhar para si somente e encontrar uma satisfação em que, assim que atingida, o outro não deixa de existir, mas deixa de fazer sentido, até que se queira a mesma satisfação. Então, quando a gente fala de um mecanismo de defesa, nós falamos de uma denegação do outro, denegação das regras, denegação das condições, e ao mesmo tempo em que há uma dependência, uma mutualidade não percebida, especialmente não percebida por aquele que pratica, como por exemplo os psicopatas. A perversão também teria suas origens, segundo alguns autores, nas raízes narcísicas, tendo a sua estruturação dada a partir da fase anal, a perverso polimorfa, se relacionando também com o narcisismo, como com o Édipo. Não é à toa que temos, por exemplo, o Dom Juanismo ou as ninfomanias. Ou mesmo poderemos nos referir aqui ao exibicionismo como uma forma de deturpar a angústia de castração. Perceba que a perversão vem sempre na linha da realização, da satisfação pelo prazer por conta de um desvio da conduta psíquica. Existe o desejo, e esse desejo deve ser realizado mesmo que existam condições a serem seguidas. Encontramos a perversão também em situações onde a pessoa gosta de adrenalina, ou seja, estar numa situação de risco é o que a motiva a fazer novamente, pois sua reação neuropsíquica faz com que o seu corpo seja bombardeado de hormônios dopaminérgicos e de serotonina. Esta excitação pela adrenalina é um caso típico que encontramos facilmente em clínica. A busca pelo prazer se colocando em situações de confronto ou de risco e perversão das regras da sobrevivência, da ansiedade, por conseguir algo e não ser pego, é o que motiva uma pessoa perversa a continuar fazendo. Para isso, ela precisa do outro, de um objeto, algo ou alguém que venha alimentar e possibilitar que esse desejo ocorra. Então,
Quando vamos nos referir ao perverso, temos que levar em consideração que essa estrutura não leva em conta a culpabilidade por um ato, coisa que o neurótico carrega ao fazer algo que iria contra seus princípios, contra a moral, contra a ética em si. O medo da culpa reina sobre o neurótico, mas não faz nem cócegas no perverso. É por isso que o tratamento da perversão na clínica psicanalítica merece uma atenção e uma predisposição do analista em lidar com alguém que o vê, mas talvez não o considere como deveria. Esse é o vídeo de hoje. Ficamos para um próximo vídeo. Um abraço e até mais!